Vamos falar então sobre a escolha do termômetro. Qual que é o melhor termômetro? E aqui eu trouxe os dois mais conhecidos aqui para quem trabalha com velas, tá? Só que aqui, eu acho super importante, antes da gente falar então qual que é o melhor, se tem oscilação, como que a gente faz a medição dessa temperatura, a gente precisa falar então sobre a temperatura das ceras, então conhecer os nossos materiais. Mas antes eu queria compartilhar com vocês uma informação super importante. Lá no nosso canal do Instagram, agora eu estou fazendo lives, então toda terça e toda quinta, às 10 horas da manhã. Conteúdo gratuito, muitas dicas, tá? E aí, para quem está querendo, então, empreender, conhecer de fato sobre velas e fazer ali, né, velas bonitas, entendendo o conceito também dos produtos e materiais, a gente tem o curso que está super completo, com várias técnicas, inclusive, de resina, de concreto, mas também com muito conteúdo de fundamentos, que eu acho extremamente importante a gente conhecer, né, a forma de trabalhar com os nossos materiais. E é por isso, né, que a gente não pode falar de termômetro sem falar de temperatura da cera. Então a gente precisa entender que existem diversas ceras, aqui eu estou falando de ceras 100% vegetais, livres de parafina, tá? Existem diversos tipos de ceras no mercado, diversos fabricantes também. Cada um pode ter uma recomendação, às vezes mesmo sendo o mesmo tipo de cera. Então, gente, segue a recomendação do fabricante, ok? Aqui, a cera mais comum que a gente utiliza é a cera T02, para a gente fazer então em vase no vidro, tá? Essa cera, a recomendação do fabricante é de aquecimento até 75 graus. Então, a gente pode aquecer ali no máximo até 75, sem ela ficar então amarela, porque o risco aqui é você aquecer por muito tempo em alta temperatura, aí sim ela pode virar amarelar. Mas, diferente de outras ceras, gente, mesmo fazendo teste de exposição à luz ou ao calor, ela não amarelou, exceto se a gente aquecer ela durante o processo de confecção, tá? Então, depois de feita, não percebi alteração de cor dessas ceras vegetais, tá? Então, aqui, para a gente trabalhar com temperatura, eu também preciso saber, não é só usar o termômetro, qual a temperatura da cera. Então, essa cera eu sempre recomendo, aquece ali. Eu gosto de fazer adição da essência, porque eu conheço as minhas essências, conheço o ponto de fulgor de cada essência que eu uso, e eu sei que eu posso trabalhar com elas a 67 graus quando eu vou trabalhar, então, com vidros transparentes. Por quê? Vidro transparente, né? O vídeo anterior fala muito aqui da mancha do vidro, né? Fala de retração, mas existem vários outros tipos de manchas que são mais comuns aparecer quando a gente trabalha com a cera fria, né? Então, quando eu trabalho com ela a 67 graus, e isso nos testes que eu fiz, todos, foi muito benéfico. Mas eu tenho que saber quais são as essências que eu posso trabalhar nessa temperatura, certo? Então, aqui trabalhando com essências premium e onde eu conheço o ponto de fulgor, então, para mim, aqui um diferencial de um fornecedor para mim, são aqueles que fornecem, então, a informação do ponto de fulgor, tá? Inclusive, às vezes eu prefiro pagar um pouco mais caro, porque aquele fornecedor já me dá aquela informação, do que ter problema de, às vezes, dificuldade de acessar essa informação com o outro, tá? Então, esse é um dos quesitos pelo qual eu busco o fornecedor onde eu tenha fácil acesso a essas informações, tanto de essência quanto de cera. A densidade é uma outra informação super importante da cera para a gente conseguir calcular. E essa informação, algumas empresas até têm já disponível na internet, você buscar dependendo da marca, mas outras você pergunta na hora de fazer a compra e eles fornecem. Então, esse é um diferencial também, ter acesso às informações, tá? Voltando aqui para as ceras, então. Então, a cera T02 eu posso trabalhar com ela, a adição da essência a 67 graus, porque eu conheço também as minhas essências, e eu faço o envase, então, falando de vidro a 65. Isso permite com que eu elimine alguns tipos de manchas, tá? Exceto que a gente já falou, é a mancha de retração, que é um processo natural da vela. Tem uma outra cera, só para vocês verem aqui a diferença, né? Uma outra cera hoje no mercado, que é 100% vegetal, certificada, uma cera muito bacana também. Só que a recomendação do fabricante, então, dessa cera é que ela seja aquecida por volta de 60 graus, 62 graus no máximo. Porém, olha a diferença, né? Quando a gente fala de uma cera Ecomix, ou mesmo da cera T02, com 60 graus ela já está pastosa, já fica meio grossa, né? Ela já não está tão transparente. E se a gente fizer o invase naquele momento, vai dar mancha.
e ela já começa a resfriar ali na hora, né? A gente coloca no vidro e já vê que ela vai ficando esbranquiçada. Essa outra cera, que ela é feita em vaso em uma temperatura mais fria, isso não acontece a 45 graus, olha só. A 45 graus ela ainda está líquida, que é a recomendação deles de invase. Por quê? Essa cera, se ela for envasada numa temperatura diferente, ela fica com a superfície craquelada, porque ela é uma cera de baixa temperatura. Então, a gente pode aquecer ali a 60, 62 graus, fazer a adição da essência, porque ela está no estado bem líquido, vai ter uma menor entrada de bolha de ar, a essência se dilui completamente porque ela está nesse estado bem líquido, né, quente. E aí eu espero então até os 45 graus para fazer o invase, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer o material que a gente trabalha, para eu saber qual a temperatura. Essa cera, por exemplo, eu não posso jamais aquecer ela a 75 graus. Então, a gente tem que saber qual a temperatura indicada, ideal de cada cera, tá? Mas então aqui a gente falando também da cera a cera da Solvay, que é a cera o blend lá de coco, de palma e palmiche. Ela também é uma cera que pode ser aquecida ali por volta de 70 graus, então dá para trabalhar com ela a 67, tá? Ela também é uma cera mais emoliente, dá menos manchas, mas ainda assim a retração, gente, é uma mancha do processo da cera, tá? Então essa aí é mais difícil da gente eliminar, porque é um processo natural. Então vamos voltar aqui agora para o termômetro, né? Essa panela aqui que eu vou usar para mostrar para vocês, gosto muito e já vou dizer para vocês. Sempre que vocês forem comprar caneca, gente, panelas pequenas, eu prefiro comprar pensando no bico. Essa daqui é muito fácil para a gente fazer o invase em qualquer recipiente, até nesses recipientes pequenos, tá? Então eu sempre opto assim pelo bico e essa aqui é muito fácil da gente fazer a higienização também, eu gosto. Então, assim, eu não vou aquecer essa caneca diretamente no fogo, tá? Quando eu trabalhar com ela só aqui, então, eu sempre vou usar uma panela adicional, tá? Para o banho-maria. Eu recomendo a gente aquecer em banho-maria, por quê? Ah, demora um pouquinho mais? Sim, mas é extremamente mais seguro. Principalmente para quem está começando agora, onde a gente demora, então é normal no começo, a gente demorar mais para conseguir fazer todos os processos. Depois, com o tempo, a gente vai ficando bem rápido. Mas mesmo assim, até hoje, quando eu trabalho, então, né, eu faço muita vela aqui para a gente fazer teste, ou até para as gravações, onde eu faço uma vela, então, eu gosto, então, de usar caneca, tá? Agora, quando eu trabalho ali com a confecção já de mais velas, onde eu tenho que aquecer 2, 3 quilos de cera, eu já prefiro ir para panela maior, tá? Que é já a panela grandona. E aqueço ela direto no fogo, porque não tem como, né? A única coisa que eu dou a dica é, vai aquecer no fogo, em vez de usar o botão virado no mínimo, volta ele usando ali no mínimo, como se você fosse já desligar, que aí a chama fica um pouco mais baixa e, cuidado, muita atenção, porque o fogo com a chama baixa, às vezes corre o risco ali, né, bate um vento, a janela está aberta, alguma coisa, ele pode apagar. Então tem que tomar cuidado, tá trabalhando com vela, a gente está mexendo no fogo, é o tempo todo em cima, nesse processo, tá certo? Segurança, acho que em primeiro lugar. E aí, quando a gente fala da segurança, termômetro, né? Aqui com ceras vegetais, a gente não tem o risco dela ser inflamável, mas, ao ponto, né, que nem a parafina, onde se você aquecer ela acima de uma certa temperatura, pega fogo. Inclusive, a gente já tem pessoas que mostraram, fizeram esses testes aí, ela pega fogo sim, tá? Então tem que tomar muito cuidado, principalmente quem optou aí por trabalhar com parafina. Aqui nas ceras vegetais, o risco dela é mais de amarelar, então por isso que eu gosto de trabalhar com a temperatura dela no banho-maria, porque demora um pouco mais para derreter, mas depois que aqueceu a água, vai rápido o processo, tá? Então, assim, ó, tenho dois termômetros, tá? Vou falar primeiro, então, do termômetro digital. Deixa eu tirar aqui um pouquinho e a gente volta. Termômetro digital, tá? A hora que eu apertar o gatilho, vai sair aqui a luz vermelha, né? O laserzinho. Ó, saiu. E aí, ele já me dá a temperatura assim na hora, né? Ó, a gente aperta, ele já mudou aqui, que eu mudei o ambiente, né? Já me dá a temperatura na hora. Então, isso é muito prático, né? Mas o que acontece? Um bom termômetro, gente, um termômetro de qualidade desse tipo aqui, ele custa mais de R$ 300, que são termômetros mais precisos, de marcas, inclusive aqui que a gente tem no Brasil, mas que seja importada nessa faixa de R$ 300. Este daqui é um termômetro importado, ele vem da China,
Só que o que acontece? Ele não tem marca. A marca dele veio na caixa. Uma vez que você despreza a caixa, não tem mais informação nenhuma, tá? Ele até tem a recomendação aqui da distância, ou seja, de pertinho, o ângulo dele de absorção do calor para medir a temperatura é menor, mais longe, um pouco maior. Mas ele tem a recomendação, então, aqui, que é de cerca de 13 centímetros, tá? A distância dele, entre ali, acho que a primeira acho que era 7, mais ou menos 4, 5 ou 7 centímetros, tá? Então, assim, esse termômetro, a qualidade dele é questionável, né? Mas ele funciona e eu sempre falo para fazer alguns testezinhos só para você observar. Às vezes, quando eu tô ali na dúvida, eu até uso dois para testar. Mas fazendo essa questão ali de tirar pelo menos umas 3 vezes a temperatura de ângulos próximos, se o valor ficar muito próximo ali no visor, então ok. Agora, se dá muita diferença de 10 graus às vezes, na dúvida, coloca o outro, que é esse aqui, que é o termômetro de espeto, tá? Ambos são termômetros culinários, ok? Para uso culinário. Então, esse daqui, que foi importado, eu paguei R$ 100, tá? Às vezes pego alguma promoção, acho ele por 90 e pouquinho, mas em média entre 100 e R$ 120 você compra um termômetro desse, né? Tem o gatilho aqui na frente que a gente aperta, tipo revólver, né? Aperta e ele já dá a temperatura na hora. Então, esse aqui, como que a gente vai usar? Quando eu estou trabalhando em banho-maria, tem o vapor da água, certo? Esse vapor pode atrapalhar, então, na hora de medir. Qual é a forma que eu percebi que é mais precisa? Então, aqui, gente, estou falando o seguinte, quando a caneca está mais cheia, você pode vir com o termômetro mais do alto. Quando a caneca, eu estou fazendo, por exemplo, ó, uma velinha aqui de quase 200 gramas, eu tenho que ir mais para baixo, né? Então, aqui eu vou acabar pegando um pouco de calor da panela e pode ser que eu pegue do vapor. Como que eu recomendo? Claro que aqui, gente, com muito cuidado. Esse cabo aqui vai estar quente, então eu sempre uso ou a luva, aquelas luvas de proteção de calor, ou um pano aqui, tomando cuidado, né? E aí eu só tiro ali a caneca da água. Se for pequena quantidade, eu dou uma tombada aqui assim, ó, na caneca de ladinho. Por quê? Para ser acumular aqui, falando, né, de uma vela, por exemplo, de 200 gramas que eu falei. Então, fui lá, coloquei a cera, bati a temperatura, deu 22 graus, tá? Aí eu vou e tiro mais uma vez, um pouquinho mais do alto, um pouquinho mais. Então, vocês viram que a distância que ele dá aqui é em média de 13 centímetros, tá? Então, mais ou menos assim seria dessa altura aqui, ó. Pensando lá na cera que tá lá no fundo, tá? Deu mais ou menos a mesma temperatura, a mesma às vezes pode ser que não dê. Mas se deu diferença de 1, 2 graus, tudo bem. Leve em consideração aquela temperatura, tá? Aí uma vez que você tirar, você vai ver que você tirou da água, ela para de subir. Então, às vezes você batendo, ele vai dar a mesma temperatura. Aí você pode entender que tá certo, tá? Se você deixar em banho-maria, além de ter o risco dele captar, né, falando de pequena quantidade, que é onde é mais crítico, pequena quantidade de cera na panela, a chance dele captar o calor da panela e do vapor maior. Por isso que eu preferi tirar. Se tem mais cera, você pode até bater aqui? Pode. Mas ainda assim, às vezes eu prefiro tirar, só tomar cuidado que a caneca vai estar mais cheia. Mas se você bater a temperatura aqui uma vez, 2 vezes, né, subir um pouquinho só a distância e ficar muito próximo, vamos entender que ela tá certa, tá? Às vezes dá uma pequena oscilação, sim. Essa oscilação eu percebo que às vezes interfere dessa questão do vapor e do calor da caneca. E as oscilações que eu percebi geralmente foram trabalhando com pequenas quantidades. Quando a gente trabalha com a caneca maior e, por exemplo, se ela tiver direto do fogo, que eu não recomendo, mas vamos supor que eu tirei ela da água ou ali do fogo, e aí eu venho bater a temperatura 2 vezes, só mudei um pouquinho a distância ali, né? Uma eu deixei mais pertinho, outra um pouquinho mais longe, deu mais ou menos a mesma temperatura, entendo que tá ok. Então aqui, ó, de novo, a oscilação que eu percebi maior é trabalhando com pequena quantidade. Por exemplo, quando eu vou fazer uma vela, onde a quantidade é bem pouquinha, né? A gente vê que fica assim, ó, talvez nem 2 dedos dê aqui da panela, né? Então, nesses casos, eu percebi uma diferença maior. Por quê? Porque aí o termômetro pode acabar captando o calor da própria panela, principalmente para quem levar direto no fogo. Então, por isso também acho arriscado, tá? Direto no fogo, gente, se você não estiver acompanhando muito de perto, primeiro, que aquela cera que derreteu, às vezes, por mais que tenha algum pedaço de cera ainda para ser derretida aqui dentro,
Aquela cera que já tá líquida, ela já pode estar até a mais de 70 graus. Então, muito cuidado, tá? O outro termômetro é o de espeto. Então, às vezes eu gosto de vir aqui, ó, se eu precisar apoiar. Só que tem que lembrar, aqui eu trabalho com banho-maria, então minha caneca não vai ficar extremamente quente. Mas se você levar no fogo, essa parte aqui é de plástico. Então, se você deixar apoiado, cuidado. Não é um plástico que derrete tão fácil, mas é plástico, tá? Então, tomar cuidado para não danificar o seu termômetro. Como que eu gosto de medir a temperatura aqui? Diferente do outro, esse aqui vai captar de fato a temperatura da cera, o vapor ali não tem problema. Então, eu posso fazer a medição em banho-maria. Quando a caneca tá cheia, você vai segurar. Se tiver no fogo, gente, pensa ali igual culinária. Se uma coisa tá no fogo, ela tá em elevação de temperatura, certo? Então, aqui, a temperatura vai ficar subindo. Como que você sabe que parou? Não vai parar se você não tirar do fogo, certo? Então, aqui, eu também, às vezes, eu gosto de tirar ela do fogo para medir. Ou, pelo menos, você desliga o fogo. Espera um pouquinho ali, desliga o fogo. Isso ainda enquanto tem pedaços de cera. Porque se você esperar derreter tudo, às vezes, mesmo em banho-maria, pode já ter passado de 70 graus, tá? E aí tomar cuidado também, outra dica. Banho-maria, gente, ele não pode ficar borbulhando muito. Olha aqui, ó. A minha panela, ela tem aqui mais ou menos uns 3 dedos de altura pro gargalo aqui, né? Pro topo. Então, assim, se ela ficar borbulhando, pode cair água aqui dentro. E aí, nesse processo que cai água, estraga a sua cera, né? A água ali dentro, depois vai, na hora de você fazer em vaso, você vai perceber ali que ficou algumas manchinhas, algumas coisinhas ali, é a água. Então aqui eu gosto de trabalhar, não que eu trabalho com essa panela, tá? Mas eu trouxe aqui ela porque estava disponível. Mas eu prefiro trabalhar com uma panela um pouco mais baixa, né? E mais larga, porque vocês viram que aqui o meu cabo, né? Esse foi um dos motivos que eu escolhi, o meu cabo tá dançando. Olha o perigo, tá? Essa aqui não é uma panela que eu costumo usar, não. Só se eu usar com aquela que o cabo é mais alto, que aí eu sei que ela vai entrar inteira aqui dentro, tá? Então, aqui, ó, esse termômetro de espeto, gente, ele custou, pra mim, na época, R$ 20. Hoje, tá na faixa de 22 até R$ 30. A gente acha, claro, que não tem termômetros mais caros, mas essa faixa de 20 até R$ 30 você compra um. Termômetro espeto, ele tem um botão de liga e desliga. Também tem alguns outros botões, mas a gente não vai usar. Aqui, a única coisa é que ele tem o botão de graus Celsius, né, que a gente usa no Brasil, e Fahrenheit, mas que a gente não usa. Então, sempre deixa com um C de Celsius, tá? Então, ó, vou apertar para ligar. Ó, tô segurando ele aqui na minha mão. Então, ele vai dar uma temperatura aqui, ó. Tá? Opa, tá ao contrário. Tá marcando aí, ó, 25 graus. Os números ficam ao contrário, né? 25 graus. E ele tá subindo, porque a minha mão tá quente, ele vai ficar subindo. Então, assim, como que eu gosto de medir? Pequenas quantidades, eu prefiro tirar a panela do fogo, por quê? Porque aí o termômetro, gente, ele vai estabilizar. Como que ele vai estabilizar? Parei de aquecer, a temperatura vai estar no máximo e começar a diminuir, certo? Então, vou deixar aqui, ó, viro a canequinha de lado, vou deixar o termômetro aqui dentro, tá? Ou se você quiser enganchar aqui também, assim, pode ser. Deixa aqui no cantinho, mas assim, com pouca quantidade de cera, ele cai. Então, tem que segurar, não tem jeito, tá? E aí ele começa a subir. Vai chegar uma hora que ele vai ou estabilizar, que nem esse aqui, ou, ó, esse aqui ele estabilizou e agora tá baixando. Por quê? Não tem nada na ponta, né? Então ele vai baixando bem devagarzinho, que nem tá aqui, ó. Tava com 4, desceu para 3, desceu para 2. Então aqui, gente, já pode entender que é a temperatura da cera. Tá oscilando bem pouquinho, devagarzinho é a temperatura dela. Se tiver muito rápido, é por isso que eu não recomendo aquecer no fogo. No fogo vai ficar subindo e você não vai ter noção da temperatura. Então tira. Com a caneca cheia, tudo bem se estiver em banho-maria. Só que o ideal é você desligar a água para a água parar de ferver. Então você conseguir tirar. Aqui não vai ter interferência do vapor, mas pode acontecer só de a temperatura da cera continuar subindo. Então não vai estabilizar, tá? Então, aqui dessa forma é o mais indicado. Ou tirando, que é o que eu prefiro também. Outra coisa aqui que eu não falei. Quando a gente trabalha... Opa! Quando a gente trabalha com pequena quantidade de cera, o que acontece?
Se você jogar só o termômetro aqui, nessa caneca aqui, ó, que é larga, né, é uma leiteira, o que vai acontecer? A pontinha só do termômetro que vai ficar mergulhada em cera, que seria isso aqui. É suficiente para medir? É, mas neste momento, às vezes, pode dar uma pequena alteração. Então, por isso que eu falei que eu gosto de tombar a caneca um pouquinho aqui, ó, segurando, né? E segurar um pouquinho, por quê? Para juntar aquela cera, ficar uma piscina ali maior de cera para medir a temperatura, certo? Acho que aqui eu passei várias coisas. E eu vou dar uma outra e última dica aqui para vocês, que é super importante. Para quem não sabe, durante um teste de queima, então assim, uma vez que eu escolhi o meu pavio, um outro teste que a gente precisa fazer é também do aroma, né? Se é um aroma novo que você está testando com aquele pavio. Uma das coisas que a gente vai utilizar, então, o termômetro, gente, é para, se eu fiquei na dúvida em relação ao meu teste de queima, para saber se a cera não aqueceu muito, por exemplo, se às vezes a piscina não foi tão grande. Ali eu tenho certeza, então, se não foi tão grande, dependendo do tempo de queima, e aí, assim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas existem algumas especificações para saber se o pavio deu certo. A altura da piscina e a temperatura da cera é uma desses quesitos. Então, assim, ficou com dúvida? Claro que com o pavio apagado, porque senão a chama vai interferir, tá? Mas com o pavio apagado, uma das coisas, um dos requisitos do nosso teste é saber qual é a temperatura dessa cera. Porque aqui a gente fala muito, tem que trabalhar com a temperatura baixa por conta da essência. Uma coisa é eu adicionar a essência muito rápido e mexer, a temperatura dela já vai esfriar. Fiz o invase, aí esfriou mais ainda. Outra coisa é a vela acesa, com uma chama constante, aquecendo por bastante tempo essa cera e essa essência. Então, aqui vai de fato evaporar, né? Nesse outro processo de invase, não, é muito rápido. Mas aqui sim. Então, uma das outras condições é a gente saber qual é a temperatura dessa cera. Porque se a temperatura estiver muito alta, provavelmente seu pavio está forte. Né? Então, assim, cuidado com quem usa pavio grosso nessa vela ou até 2 pavios, tá? Porque o que acontece? Ideal é você ver, tem a questão de altura, existe uma métrica ali, tá? De altura que ela deveria ter, até 3 horas de queima mais ou menos, mas também de temperatura, tá? Então, o termômetro é essencial para se trabalhar com velas. Então, uma das coisas até que eu queria ter falado na abertura, né? É possível fazer vela sem ter um termômetro? Mas eu quero começar, eu vou fazer vela só para mim, né? Tô ali conhecendo ainda. Não, não é possível, tá? Não vou dizer que não é. A mesma coisa, então, já pegando esse gancho, soprador. É possível começar a fazer vela sem ter um soprador? Não, não é. Por quê? Por mais que você esteja fazendo para você, o que vai acontecer? O que vai implicar? Primeiro que para higienização, até deixei minha caneca suja aqui, ó. Isso aqui, gente, tem que ser com soprador. Você pode colocar no fogo? Pode, mas perigoso. Você vai ter que ficar passando, né, a chama do fogo muito perto dessa parte. Segundo, a vela quando fica com irregularidades na superfície, ó, aqui, por exemplo, essa aqui que eu fiz o invase na mesa, que é essa mesa que ela balança, então ela ficou com uma tremidinha, né? Claro que a gente tem como eliminar esse tipo de problema também. Eu não preciso corrigir depois, eu consigo eliminar ele. Não movimentando a mesa, e aí uma série de informações que a gente tem ali. Mas enfim, aqui eu queria passar para vocês isso. Alguns materiais são extremamente importantes, tá? Termômetro e o soprador são um deles, tá? Então, assim, a gente tem que ter, não tem como fugir disso, tá? O soprador é extremamente importante. Mesmo que você estiver fazendo vela para você, ele vai te auxiliar a você fazer uma higienização melhor, com mais segurança ali das suas canecas, das suas panelas, das suas colheres. E também para você fazer uma vela e ter uma vela bonita, por mais que seja para você, ter um acabamento legal. Então, secador, tem até um vídeo aí que fala, né? Eu fazendo a vela com um secador e com soprador. Secador, a gente faz muita sujeira. Então, assiste lá o vídeo que vocês vão ver. Bom, era isso que eu queria compartilhar para vocês. Vamos trazer mais vídeos aqui para o canal, mas enquanto isso, vocês conseguem me assistir lá então nas lives todas terças e quintas às 10 horas da manhã.